Então, após o anúncio do dia de Páscoa e das solenidades sequentes à festa máxima da fé cristã, então agora nós teremos a palavra do Santo Padre. A sessão do Senhor, no Vaticano, será dia 2 para nós, dia 5 de junho. Queridos irmãos e irmãs, na solenidade da Epifania, a Igreja continua a contemplar e a celebrar o mistério do nascimento de Jesus Salvador. Em particular, a festa de hoje sublinha o destino e o significado universal deste nascimento. Fazendo-se homem no seio de Maria, o Filho de Deus, que veio não somente para o povo de Israel, representado pelos pastores de Belém, mas também para toda a humanidade, representado pelos reis magos. É sobre os magos e seu caminho de busca do Messias que a Igreja convida hoje a meditar e a rezar. No Evangelho, ouvimos que eles, chegando a Jerusalém, vindos do Oriente, perguntaram: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos a sua estrela no seu surgir e viemos adorá-lo. Que tipo de pessoas eram? E que espécie de estrela era aquela? Eles eram provavelmente sábios que estudavam o céu, mas não para procurar ler nos astros o futuro, eventualmente em busca de lucro. Eram homens que buscavam mais, algo mais, que buscavam a verdadeira luz, capaz de indicar o caminho a ser percorrido na vida. Eram pessoas certas de que na criação existe o que podemos definir a assinatura de Deus. Uma assinatura que o homem pode e deve tentar descobrir e decifrar. Talvez a maneira para conhecer melhor estes magos e acolher seu desejo de deixar guiar pelos sinais de Deus é deter-se a considerar aquilo que eles encontraram em seu caminho, na grande cidade de Jerusalém. Aliás, encontraram o rei Herodes. Certamente, ele estava interessado no menino do qual falaram os reis magos. Não, porém, com o objetivo de adorá-lo, como quer fazer entender mentindo, mas para matá-lo. Herodes é um homem de poder, que no outro consegue ver somente um rival a ser combatido. No fundo, se refletirmos bem, também Deus lhe parece um rival, aliás, um rival particularmente perigoso, que gostaria de privar os homens de seu espaço vital, de sua autonomia, de seu poder. Um rival que indica o caminho a ser percorrido na vida e impede, assim, de fazer tudo aquilo que se deseja. Herodes escuta seus peritos de Sagradas Escrituras, as palavras do profeta Miqueias, mas seu único pensamento é o trono. Então, o próprio Deus deve ser ofuscado, e as pessoas devem se reduzir a meras peças que podem ser movidas no grande tabuleiro de xadrez do poder. Herodes é um personagem que não é simpático e que instintivamente julgamos de maneira negativa por causa de sua brutalidade. Mas devemos nos perguntar: existe talvez alguma coisa de Herodes também em nós?
Talvez também nós. Às vezes vemos Deus como uma espécie de rival. Talvez também nós somos cegos diante de seus sinais, surdos às suas palavras, porque pensamos que coloca limites à nossa vida e não nos permite dispor da existência como queremos. Queridos irmãos e irmãs, quando vemos Deus deste modo, nos sentimos insatisfeitos e infelizes, porque não nos deixamos guiar por aquele que é o fundamento de todas as coisas. Devemos tirar de nossa mente, de nosso coração, a ideia da rivalidade, a ideia que dar espaço a Deus seja um limite para nós. Devemos nos abrir à certeza de que Deus é amor onipotente e que não tira nada, não ameaça. Pelo contrário, é o único capaz de nos oferecer a possibilidade de viver em plenitude, de sentir a verdadeira alegria. Os magos depois encontram os estudiosos, os teólogos, os especialistas que sabem tudo sobre as Sagradas Escrituras, que conhecem as possíveis interpretações, que são capazes de citar à memória qualquer trecho e que são uma preciosa ajuda para quem deseja percorrer o caminho de Deus. Mas afirma Santo Agostinho, eles amam ser guias para os outros, indicam o caminho, mas não caminham, permanecem imóveis. Para eles, as Escrituras se tornam uma espécie de atlas, a ser lido com curiosidade, um conjunto de palavras e de conceitos a serem examinados e sobre os quais debater sabiamente. Mas, novamente, podemos nos perguntar, não existe também em nós a tentação de considerar as Sagradas Escrituras, este tesouro riquíssimo e vital para a fé da Igreja, mais como um objeto para o estudo e a discussão dos especialistas, do que como o livro que nos indica o caminho para chegar à vida? Penso que, como eu indiquei na exortação apostólica Verbum Domini, deveria nascer sempre de novo em nós a disposição profunda de ver a palavra da Bíblia, lida na tradição viva da Igreja, como a verdade que nos diz o que é o homem e como pode se realizar plenamente, a verdade que é o caminho a ser percorrido cotidianamente junto com os outros, se queremos construir a nossa existência sobre a rocha e não sobre a areia. E vamos assim à estrela. Que tipo de estrela era aquela que os sábios viram e seguiram? Ao longo dos séculos, esta pergunta foi objeto de discussão entre os astrônomos. Kepler, por exemplo, acreditava que se tratasse de uma nova ou uma supernova, isto é, de uma daquelas estrelas que normalmente emanam uma luz fraca, mas que podem ter improvisamente uma violenta explosão interna que produz uma luz excepcional. Certamente coisas interessantes, mas que não nos guiam ao que é essencial para entender aquela estrela. Devemos ir novamente ao fato de que aqueles homens procuravam as marcas de Deus, procuravam ler sua assinatura na criação. Sabiam que os céus narram a glória de Deus. Estavam certos de que isto é, que Deus pode ser entrevisto na criação. Mas como homens sábios, sabiam também que não é com um telescópio qualquer, mas com os olhos profundos da razão, em busca do sentido último da realidade e com o desejo de Deus movido pela fé, que é possível encontrá-lo. Aliás, se torna possível que Deus se aproxime de nós.